Paz do Senhor, mulheres edificadoras, que alegria estarmos aqui mais uma vez para aprendermos com o Senhor como sermos essas mulheres que edificam a nossa casa. Se você chegou aqui no canal há pouco tempo, você ainda não está por dentro desse estudo que estamos fazendo, nós estamos utilizando esse livro, A Experiência do Lar. Esse livro foi escrito pela Dev Tyrus. Essa mulher de Deus é uma americana, ela já faleceu, mas deixou aqui esse legado para nós. E o Espírito Santo nos disse para que a gente adquirisse esse livro e fizéssemos de tudo que está escrito aqui um legado para as nossas futuras gerações. Que a gente, como mulheres edificadoras, vamos aprender a colocar em prática tudo que está aqui e passar para as gerações futuras. Não apenas esse livro, mas a prática daquilo que está escrito aqui, que vai ser uma realidade dentro dos nossos lares, em nome de Jesus. Então, esse livro você pode adquirir através da internet, você pesquisa Experiência do Lar e você vê onde você pode encontrar ele mais barato, né? Na Shopee, normalmente o frete fica bem baratinho, então eu indico sempre comprar pela Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar por esse link, tá bom? Então, vamos lá. Você já está com o seu livro aí, vamos acompanhando junto comigo. A gente está aqui na página 18 e vamos falar sobre esse tópico. Casada ou solteira, você é a guardiã. Então, vamos ver o que é que esse capítulo fala aqui para nós. As mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar e fazer o bem, e a serem submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Tito 2, de 3 a 5. Vamos lá. Essa passagem define claramente a incumbência da mulher de preservar, de modo relacional, responsabilidades e valores femininos. Cada geração deve transmitir esses ensinamentos para as mulheres mais jovens. Devemos ensiná-las a amar o marido e os filhos, a ser sensatas e puras em suas motivações, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido, para que a palavra de Deus não seja desonrada. Na época em que essa passagem foi escrita, na cultura grega da ilha de Creta, as mulheres trabalhavam e competiam em todas as áreas da sociedade. Eram líderes no comércio e competiam com homens nas arenas de esportes. Os gregos confeccionavam e adoravam deusas. A sociedade de Creta se tornou matriarcal. As mulheres abandonaram o lar física e emocionalmente. Essa realidade contrariava os valores judaico-cristãos da igreja primitiva. Paulo e Tito começaram uma igreja nessa cultura secular pagã. E nesse contexto, Paulo restabelece os valores bíblicos para as mulheres. Quero que você preste atenção especialmente nas palavras trabalhar no lar. O que significam? Traduzem o termo grego oikouros, que vem de duas palavras, oikos, habitação, e ouros, guardar. Portanto, a mulher deve guardar sua habitação. Ela é a guardiã de seu lar. Muito forte isso, não é, mulheres? Na prática, isso significa que a mulher deve estar inteiramente a par de todas as atividades em sua casa, deve zelar pela atmosfera que ela cria, para que nada leve as pessoas ou ela própria a perderem a paz e o amor no lar. Seja casada ou solteira, você exerce domínio sobre o seu ambiente. Mantenha a paz com um tom de voz baixo e gentil. Gritar uns com os outros não é permitido. Como minha mãe sempre diz, ninguém é surdo. Mantenha o amor controlando sempre suas reações, de modo a considerar os outros mais importantes que você mesma. Edifique-os em vez de derrubá-los. Meu Deus, eu quero fazer uma pausa aqui porque esse tem sido o meu maior desafio. Eu acredito que para todas nós que somos mães, esse é um grande desafio. Meu Deus. Essa semana, nesses últimos dias, eu estou naqueles dias da mulher e, gente, como isso me descontrola. Eu não sei você, olha, nos outros dias,
normal. Eu nem grito com os meus filhos. Se eu gritar, assim, é uma vez muito perdida. Eu não me lembro de gritar com eles quando eu não estou de TPM. Mas quando vem a TPM, minhas irmãs, olha, eu me sinto, hoje mesmo eu estou de TPM, e eu me sinto, hoje, esses últimos dias, um dragão soltando fogo pela boca. Meu Deus, eu me sinto literalmente assim. Eu não estou conseguindo falar com os meus filhos quando eles fazem alguma coisa que me tira do sério de forma calma e tranquila. Não consigo. Eu grito. Eu falo já com aquela forma, né, agressiva com eles, sabe? Tenho lutado muito contra isso, porque a TPM, ela nos tira de nós mesmos, né? E essa semana mesmo, acho que ontem, antes de ontem, eu tava de um jeito que eu gritei com os meus filhos, saí de perto deles, fui lá pro quarto, respirei fundo, comecei a chorar, eu, Senhor, não tô conseguindo, tá muito difícil. Eu não quero gritar com os meus filhos, mas, Senhor, eles me tiram do sério. E o Senhor sabe que eu tô na TPM, meu pai. E, minha gente, essa semana parece que eles adivinham. Eu não sei não, parece que eles adivinham de fazer as coisas mais insanas quando você tá assim, no seu extremo. Então tem sido uma luta. E eu quero destacar isso aqui para vocês, para que a gente alicerce isso no nosso coração. Isso que ela fala aqui, ó. Mantenha o amor controlando sempre suas reações, de modo a considerar os outros mais importantes que você mesma. Isso tem que ser alicerçado em nosso coração. Meus filhos são mais importantes do que mim mesma. Eu preciso me controlar, eu preciso, Senhor, me ajuda. Não é fácil, minhas irmãs, eu digo para vocês, eu ainda não descobri a solução para isso. Eu tenho pedido ao Senhor, o Senhor me dá estratégia para vencer nesses dias, porque não é fácil. Quando eu descobrir uma estratégia, eu vou compartilhar aqui com vocês, minhas irmãs, mas até agora estou na luta. Acredito que vocês também, né, estamos nessa luta e tem sido muito difícil. Com o meu marido, eu até me controlo, sabe? Na TPM, se a gente discordar, eu discuto com ele, que não é comum eu discutir com ele. Normalmente eu não discuto com meu marido, minha gente. É incrível eu falar isso pra vocês, mas isso é uma verdade dentro da minha família, dentro do meu lar. Não foi assim antes, né? Mas hoje é uma realidade, eu não discuto. E sempre que eu discuto com ele, eu já presto logo atenção. Tô de TPM? Estou. Aí o que é que me ajuda? É que eu sei que, como eu estou de TPM, eu estou interpretando mal as coisas estão mais, como eu posso dizer, numa ótica maior para mim, né? Como se na TPM a gente colocasse um binóculo em tudo, né? Um zoom nas coisas e elas são tão pequenas, mas elas tomam uma proporção muito grande para nós que estamos assim. Então, quando eu estou na TPM, eu tenho feito isso com meu marido e eu estou falando isso agora para vocês e creio que Deus já está me dando uma direção para fazer isso com os meus filhos, que é ver a minha reação para as coisas e ver que essa reação ela não é comum. Então, se ela não é comum, eu estou interpretando mal a situação, eu estou aumentando a situação, sabe? Eu tenho feito isso com meu marido, porque eu vejo que na TPM uma coisa pequena que ele fala parece uma coisa gigantesca. E isso já me leva a ficar com uma coisa má no coração e a querer discutir, e a querer ficar dura de coração, né? Ficar emburrada, chateada. Então, eu tenho pensado, sempre que eu tô assim, eu já penso, eu estou de TPM, então essa reação não é normal. Meu marido não está fazendo isso para me ferir. Isso sou eu que estou aumentando, né? Estou agravando o que ele está fazendo, o que ele está falando. E eu vou fazer isso agora com os meus filhos. Eu preciso fazer isso porque coisas que normalmente a gente levaria até de forma mais tranquila, na TPM a gente faz uma tempestade, né, minha gente? A gente já fica soltando fogo. O primeiro que vem a gente quer agarrar no pescoço. Ou sim, ou pelo menos comigo é assim. Então, precisamos lembrar que o nosso próximo, ele é mais importante do que nós, para que a gente consiga manter esse domínio próprio, porque não é fácil. Mantenha a paz fornecendo um plano de organização e estrutura para a família, que crie padrões de ordem e sistemas de organização para acabar com a bagunça. Gente, isso eu tenho feito na minha casa e isso eu vejo que isso é fundamental. Os meus filhos mesmo, eu já começo a estabelecer regras para que eles são muito pequenininhos ainda, mas eles já começam a aprender desde agora e tudo flui melhor dentro da nossa casa, né? Por exemplo,
Quando chega em casa da rua, já comprei uma sapateirinha que eu coloco no início da porta, já sabe, chegou em casa, tira o sapato e coloca na sapateira. São pequenininhos, então eu tenho que estar sempre repetindo, mas eu já vejo que eles já começam a fazer naturalmente. Às vezes esquecem, né? Vamos lá, sapato na sapateira. Eles já vão lá e colocam os brinquedos. Terminou de brincar, vamos arrumar bagunça, arruma tudo. Não vamos passar para uma outra atividade sem concluir a organização dos brinquedos. Tem que deixar tudo arrumado. Agora eu estou colocando meu filho mais velho para arrumar a cama, né? Que ele fez isso naturalmente, como uma surpresa para mim, como eu contei para vocês. Então, agora já tenho dito, filho, arruma a cama para a mamãe, agora é uma responsabilidade sua. Você já está crescendo, falei com ele, né? E você já aprendeu, mesmo que você não esteja fazendo perfeito, você fazendo o seu melhor já tá bom. Aí ele dá o jeitinho dele lá e tá fazendo, sabe? E assim tudo. Por exemplo, celular, que a gente vai falar aqui mais na frente, já vou adiantar aqui, já que eu tô falando. Tem regras para usar aqui dentro da minha casa, não é de qualquer maneira, né? Meus filhos, na verdade, o celular eu até nem quero que meu filho use. E eu até ponderei não usar essa semana por causa de algo que aconteceu. E aqui é só a televisão. E é sempre, eu digo a eles, depois de fazer a tarefa da escola, assiste um pouquinho. E eu deixo meia hora, mais ou menos. Termino de assistir TV, já sabem, finalizou, desliga a TV. E eles já nem discutem mais com isso. E depois, às vezes, do almoço, ele pede de novo, tá bom, ficar mais um pouquinho antes de ir para a escola. E agora o meu filho é com o celular, né? Eu não sei se eu contei aqui no vídeo passado, mas eu contei nos meus stories no Instagram que eu tinha tirado o celular do meu filho, e aí o meu marido pediu para deixar ele ficar um pouquinho, né? Que ele estava pedindo, e tudo bem, né? Controlado, dentro do limite, fazendo aquilo que a gente propõe, tá tudo certo. Eu deixei. Mas aí ele estava assistindo um desenho que eu não queria, que é o Minecraft, que eu já falei para ele não assistir, que esse desenho, ele não é bom para as nossas crianças, sabe? E ele estava assistindo, me desobedeceu, eu tirei o celular dele. Mas aí depois eu conversei com ele, que ele veio pedir, né? Ele disse, mamãe, eu não vou assistir mais nada disso, só posso aquele jogo. Eu disse, tudo bem, então. Os joguinhos de aprender, porque o celular, gente, se for usado para o bem da criança, né? Ela ajuda ela a se desenvolver, né? Ele gosta muito de quebra-cabeça, ele gosta de um quebra-cabeça que é umas pecinhas bem pequenininhas que ele vai montando. Coisas assim de aprender, de raciocinar, de desenvolver, sabe? Então, eu tenho deixado ele usar o celular por um tempo, só com esse tipo de coisa. E ele sabe o tempo, quando eu digo que não, já sabe, já é não. Então, estabelecer limites para os nossos filhos, isso vai ajudá-los a se desenvolverem da maneira correta, né? E ele me desobedeceu e começou a assistir esse Minecraft. E eu vi, gente, nessa semana que eu deixei ele assistir celular, que ele nunca mais tinha assistido, esse meu filho, Nuno, ele é muito obediente. Ele obedece sem reclamar, sabe? Ele é uma criança muito proativa para obedecer. E ele ficou completamente diferente, o comportamento dele essa semana. Não era o meu filho, ele não estava normal. Ele respondia brutalmente, eu pedi ele o celular, ele, mamãe, jogava assim. Ele não faz isso. Quando eu dizia que ele estava com um comportamento rebelde, com um comportamento agressivo, até batendo nos irmãos, que ele não faz isso. Pelo contrário, os irmãos batem nele tudo e eu até fico revoltada às vezes que eu queria que ele desse um chega pra lá nos irmãos e ele não faz, sabe? E ele tava logo levantando a mão quando o irmão vinha pra perto dele, quando ele tava no celular e batendo. Tava outra criança, gente, outra criança. Então, assim, o celular influencia muito o comportamento dos nossos filhos. Então, a gente tem que policiar, a gente tem que estar em cima. E isso porque eu fico em cima, meu filho não vê as coisas sem o meu consentimento, eu ensino muito. Eu fico muito em cima disso para ele, sabe? Falando, uma das coisas que eu falo, que eu quero incentivar você para que a criança entenda, porque ela precisa de um limite para estar no celular. Eu falo, filho, você quer ser uma criança inteligente? Você quer crescer, se desenvolver, ser forte? Então, quem fica muito tempo no celular não se desenvolve, não cresce, não fica forte. Se você quer ser inteligente, você não pode ficar muito tempo no celular, só um pouquinho. Então, eu fico falando isso para ele, ele já entendeu isso. E ele mesmo já entende que ele precisa abrir mão do celular por causa disso. E eu sempre falo para ele, né, que os desenhinhos que são do mal, que às vezes ele quer assistir por algum motivo, né, por alguma influência, que ele vê em alguma coisa, eu digo para ele, filho, esse desenho, ele tem coisas aqui que são ruins. Você agora é uma criança, não consegue entender. Tá aqui escondido no meio.
mas mamãe consegue perceber que mamãe é adulta. E esse desenho, isso que tem aqui dentro, que está escondido, que você nem vê, vai entrar no seu coraçãozinho e vai fazer maldade aqui dentro, vai sujar o seu coraçãozinho, contaminar você. Então, vai fazer com que você comece a querer ir para o caminho errado, que não é o caminho de Jesus, sabe? Eu falo isso para ele entende isso. E ele mesmo, quando vê alguma coisa que foge daquilo que nós ensinamos aos nossos filhos aqui dentro da nossa casa, ele já diz, mamãe, isso aqui é feio, é de bruxa, mamãe, é coisa do mal, isso aqui, mamãe, não. Ele mesmo já tira, já diz que não, sabe? Ele mesmo tem se guardado. Outra coisa que esses dias ele estava assistindo e eu disse que não podia, né? E como, na verdade, ele não desobedeceu, mas antes mesmo dele desobedecer, o Espírito Santo já começa a nos instruir, né? Pra gente começar a ensinar os nossos filhos. E eu disse para ele, filho, papai e mamãe podem não estar vendo, mas Deus está vendo. Então, nunca pense que por papai e mamãe não estar vendo, você pode fazer o que é errado, o que você não pode. Deus vê, filho, Deus vê tudo. Isso que você faz é errado, é pecado, e você sabe que o pecado suja o nosso coraçãozinho. Então, não faça nada escondido de papai e mamãe, porque Deus está vendo. Então, já começa a colocar esses princípios no coração dos meus filhos para que eles voluntariamente tomem a iniciativa de serem obedientes ao Senhor, né? E eu acho que no vídeo passado eu contei que eu deixei eles com a menina que cuida deles e ele mesmo, né? Ele pediu para ficar um pouco no celular, ficou e ele mesmo chegou para ela, entregou o celular e disse: se a minha mãe estivesse aqui, ela já tinha dito para eu devolver o celular, que já passou o tempo. Então, são coisas que nós precisamos ensinar os nossos filhos a temerem ao Senhor, não a temer o papai e a mamãe, porque quando o papai e a mamãe não estiver, eles vão escolher fazer a coisa errada. Mas se eles temerem a Deus, não importa se eles estão sozinhos, não importa, eles escolherão a coisa certa porque temerão ao Senhor. E isso é algo que aconteceu na minha vida desde criança. Eu não fui ensinada assim de forma tão lúdica como eu tenho ensinado aos meus filhos, mas por crescer na igreja e me apaixonar por Jesus desde pequena, eu sabia que desobedecer a Jesus me afastava dele, entristecia o coração dele, e o que eu menos queria era entristecer o coração de Jesus, porque eu sempre fui apaixonada por ele. Então, se você ensinar os seus filhos a amarem a Deus, eles decidirão fazer a escolha certa por amar ao Senhor. Então, eu quero deixar isso aqui para nós. Ter plena consciência do ambiente do seu lar também significa ter o direito de entrar no quarto dos seus filhos sem avisar, de olhar as coisas dele quando não estão em casa e de ter as senhas de acesso de todos os dispositivos eletrônicos deles. Ocasionalmente, quando os filhos estiverem ali sozinhos ou com amigos, os pais devem inspecionar o quarto sem avisar. Também devem verificar os dispositivos eletrônicos e contas de redes sociais. Os filhos devem estar cientes de que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, os seus filhos já são grandes, já são adolescentes, estabeleça isso. Filho, mamãe vai controlar para ver o que é que está acontecendo, se você precisa de alguma instrução, de alguma orientação naquilo que você tem visto, naquilo que você tem tido acesso, sabe? Seus filhos precisam ser instruídos, precisam de ter esse acompanhamento. Eles não podem ficar de qualquer maneira, você simplesmente confiar. Não podem ser confiar, você não pode confiar nos seus filhos cegamente, porque o mundo está aí e o inimigo ele é sujo e os nossos filhos podem facilmente serem iludidos pelo inimigo e fazerem aquilo que está fora dos padrões de Deus, até mesmo inocentemente, sendo iludidos, sendo às vezes até enganados pelo inimigo. Você é a guardiã da paz. Ser guardiã da paz é um chamado nobre. Significa que você é guardiã de sua boca. Oh, Jesus, misericórdia. Isso aqui pegou pesado, né, minhas irmãs? De suas atitudes, de seu ambiente, tudo que entra nele. E isso inclui dispositivos eletrônicos. O avanço da tecnologia gerou separação em lugar de união. Mesmo quando os membros da família estão no mesmo cômodo, TV, smartphones, computadores e tablets nos tornam alheios uns aos outros. Ainda que estejamos fisicamente presentes, o coração e a mente podem estar ausentes enquanto nós e os nossos filhos olhamos incontáveis imagens, jogos e informações que não guardam relação alguma com as pessoas e as atividades do lar. Muitas vezes, nossos filhos são diariamente bombardeados nas redes sociais com milhares de imagens provenientes de fontes incompatíveis com os valores da família. Muita atenção a isso.
Se não tivermos cuidado, eles podem passar horas a fio trocando fotos e mensagens com amigos, entre aspas, que nem sequer convidaríamos para uma festa de aniversário ou um jantar. Enquanto isso, os pais também passam tempo visualizando uma série interminável de fotos, acrescentando comentários positivos, quando na verdade gostariam de dizer algo diferente, e publicando suas melhores fotos ou as palavras de outras pessoas como se fossem suas, e contribuindo para a nossa lista já imensa de desafios nos relacionamentos. Acordem, mães, sejam presentes quando estiverem em casa. Há um inimigo real que deseja romper os relacionamentos familiares. E você pode determinar, isso não vai acontecer enquanto eu estiver vigiando. Você é capaz. Eis algumas sugestões para considerar. Mulher, nós somos as guardiãs do nosso lar. Precisamos estar atentas, vigiando aquilo que o inimigo tem tentado fazer dentro da nossa casa, para que a gente possa tomar um posicionamento. Eu vou compartilhar com vocês, numa live essa semana, instruções que Deus tem me dado essa semana para nós. Muitas coisas Deus tem falado, eu queria compartilhar aqui, mas é muita coisa, não vai caber. Então, vai ficar para uma live que eu vou marcar para essa semana, tá bom? Não perca, porque vai ser uma bênção para as nossas vidas. Se você é casada, mostre para os seus filhos como é um relacionamento afetuoso entre marido e mulher. Coloque o casamento no centro de sua família. O casamento é até a morte. A educação dos filhos limita-se a um período. Não seja uma família que gira em torno dos filhos. Quantas vezes os relacionamentos, as famílias, os lares giram em torno dos filhos? Priorizam-se os filhos e o casamento, o lar, é completamente desestruturado. Porque quando o pai e a mãe se amam, estão alinhados no centro da vontade de Deus como casal, os filhos naturalmente são saudáveis, naturalmente estão bem. Um relacionamento desfeito, um casal que não se dá bem, é o início da destruição dos filhos. Então, se você acha que você, por exemplo, um exemplo de o que acontece muito, né? Seu marido diz, vamos colocar as crianças para dormir na caminha delas, para que a gente possa dormir só nós dois dentro do nosso quarto, na nossa cama, ter a nossa privacidade. E você diz, ai não, porque são pequenos, porque tem que ficar na cama comigo, e nhanhanhanhanhanhá. Prioriza os filhos e não o relacionamento. Depois, mulher, você não pode reclamar da colheita que isso vai proporcionar. Porque você não está cultivando, você vai começar a se desentender com o seu marido, o ambiente vai ficar pesado, discussões, mal-estar, a falta de paz. E os filhos sentem tudo isso. Tudo que os seus filhos mais querem na vida é que você e o seu marido se deem bem, se amem e se respeitem. Então, considere sempre, em primeiro lugar, o relacionamento de vocês. E a criação dos filhos, ela vai se adequar a isso. É assim que Deus quer que as coisas funcionem. Se você é mãe sozinha, sempre fale bem do pai dos seus filhos para eles. Encontre algo positivo para dizer. Afinal, em outros tempos, você se casou com ele ou por algum motivo. Lembre-se desse motivo e fale sobre ele. Quando seus filhos estiverem em casa, faça o possível para também estar. Quantas vezes os nossos filhos estão em casa e a gente está completamente distante, completamente longe, principalmente com os celulares. A gente se perde, a gente não dá atenção, a gente não dedica tempo, a gente faz as coisas de qualquer maneira, a gente não se preocupa, não se importa, não observa. Isso é muito importante, porque se nós não temos esse olhar para os nossos filhos, quando chegar lá na frente, vão haver lesões, danos que foram causados e nós, por não havermos prestado atenção, não havermos notado, aquelas pequenas lesões se tornarão coisas bem maiores, coisas enormes, gigantescas. Por exemplo, o meu filho, né, o meu caçulinha, ele machucou a perna na escola, levamos no médico, o médico disse que foi só uma pequena lesão e ele iria se recuperar. Fomos para o retorno, ele continuava com essa dor na perna e o médico disse que não estava vendo nada, que foi só mesmo uma pancada, estava dolorido, mas que ia melhorar. E eu, como sou mãe, observo o meu filho e vejo que aquilo ali não era normal, eu pensei, eu vou marcar uma consulta com uma médica especialista, teve um tempo até ter a consulta liberada.
Se até lá ele não melhorar, eu vou para a consulta. Se ele melhorar, então foi como o médico falou e era só mesmo uma pequena lesão. Se não, eu vou levar na especialista, né? Porque eu achei que não era só uma lesão. Então, aguardei o tempo. No dia da consulta, quando eu levei a especialista, na hora que olhou para o raio-x, imediatamente ela notou que ele tinha tido uma fratura. Foi pequena, né, mas tinha tido uma fratura. E se ele não colocasse o gesso na perninha, com a brincadeira, os movimentos, poderia haver realmente uma quebra e algo mais grave acontecer. E graças a Deus, durante esse período em que ele foi a primeira vez no médico, até ir na especialista, nada aconteceu, mas foi o cuidado de Deus mesmo, porque senão, do jeito que ele é, espoleta, minha gente, ele não para. Poderia ter causado algo bem pior, mas graças a Deus isso não aconteceu. Então eu estava atenta. E porque eu estava atenta, algo pior não aconteceu com o meu filho. E isso se aplica a uma situação no corpo físico dele, mas também na parte espiritual, em outras áreas com os nossos filhos, que às vezes, mãe, se você não estiver atenta, você não consegue perceber. Na escola ele foi maltratado, humilhado, lançaram palavras duras contra ele, e às vezes ele fica caladinho, não fala, tá triste, você nem percebe, e aquilo ali vai acumulando, acumulando no seu filho, de repente seu filho está com uma depressão, e você não sabe. Não entende o porquê e começou com algo pequeno, sabe? Uma pequena palavra que foi dita e aquilo ali foi alimentado, sabe por quê? Porque a mamãe, que é uma guardiã do lar, não estava atenta para lançar palavras de bênção, para anular palavras de maldição contra a vida dele e para declarar aquilo que Deus fala a respeito dele. Então, mamãe, você precisa estar atenta para aquilo que o inimigo tem tentado fazer, para que você não permita que uma pequena fissurazinha, né, uma pequena lesão se torne algo maior e seja quebrado, tá bom? Vamos falar sobre dispositivos eletrônicos. Faz muito tempo que eduquei meus filhos, mas nossa família está cheia de crianças, desde pequeninos até adolescentes. E meus 2 filhos têm filhos adultos e netos. Uma vez que sou bisavó e não tive de lidar com esses desafios quando eduquei nossas crianças, entrevistei meu filho e a minha filha adolescente para esta sessão. Também busquei o conselho de alguns pais sábios. Por favor, entenda que a intenção não é apresentar regras rígidas, mas ideias para reflexão. Cada família tem os próprios desafios e o que funciona para uma família ou pessoa pode não funcionar para você. Eis algumas recomendações. Defina períodos em que todos os membros da família usarão seus dispositivos eletrônicos ao mesmo tempo. Durante todos os outros períodos, devem ficar longe deles. Converse com seus filhos sobre perigos online, como proteger-se deles. Mostre quais os limites antes que seus filhos cometam algum erro. Defina diretrizes, quanto tempo poderão passar online, ao que poderão assistir, quais aplicativos serão permitidos. Ajude-os a desenvolver domínio próprio, fornecendo diretrizes em lugar de ameaças. Muito forte isso, foi o que eu compartilhei com vocês. É tão lindo que tudo isso o Espírito Santo tem me ensinado. Eu já estou colocando em prática. Quando eu venho aqui para o livro e eu vejo isso, eu celebro tanto, porque o Espírito Santo é o nosso instrutor, o nosso amigo ajudador. Se seus filhos têm idade suficiente e conquistaram o privilégio de ter dispositivos eletrônicos no quarto, remova-os na hora de dormir. Podem usar um rádio-relógio para acordar de manhã. Siga seus filhos nas redes sociais. Saiba o que assistem e aprenda a visualizar itens que foram apagados. Use um aplicativo ou programa para monitorar as atividades de seus filhos online. Todos os dispositivos eletrônicos devem ser desligados durante as refeições. Nada de telas à mesa, nem mesmo para os pequeninos. Esse é um tempo para conversar e interagir. Gente, eu tive um desafio muito grande quando o meu primeiro era mais novo, porque ele sempre gostou muito de assistir. Então, ele queria assistir o tempo todo. Mas quando eu comecei a entender que isso era nocivo para o meu filho, inclusive nas refeições ele queria, por um tempo eu até deixei ele assistir, porque ele ficava concentrado em comer, que ele era muito difícil de comer. Então era mais fácil de sair empurrando a comida na boca, né? E para isso facilitar a nossa vida, muitas vezes nós fazemos isso. Mas quando eu entendi como isso era nocivo para o meu filho, eu tirei. Foi desafiador, deu muito mais trabalho. Com certeza dá, é muito mais cansativo. Mas hoje eles já sabem, não assistem na hora de comer de maneira nenhuma. Em nossa casa, meu marido Léo e eu sabemos as senhas um do outro. Podemos ver quem são os amigos um do outro no Facebook e olhamos o telefone um do outro a qualquer momento. Em clima de transparência,
Esse clima de transparência é necessário para promover segurança e confiabilidade dentro da família. Se isso ainda não é uma realidade dentro da sua casa, ore ao Senhor sobre isso. Se o seu marido não concorda, é porque tem algo oculto. Então, não fique contra o seu marido, não se rebele contra ele, não se revolte contra ele, mas ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor essa situação. Peça ao Senhor que transforme o coração do seu marido, que mostre para ele que ele está pecando, que tem algo errado e que ele saia desse lugar, para que vocês possam ter esse relacionamento transparente para a glória de Deus. Reoriente o foco para a reconstrução. As tendências que estão na moda na sociedade não devem jamais ditar o que você faz ou deixa de fazer em seu lar. Dentro da lei civil e debaixo da lei de Deus, temos uma autoridade superior. Nossa vida se tornou tão confusa e cheia de ansiedade porque deixamos de focalizar a dignidade e o valor de Deus e o valor que Deus atribuiu ao nosso lar e à família. Além disso, as redes sociais trazem para os celulares os valores da sociedade, cuja cultura popular faz uma lavagem cerebral nos nossos filhos e até mesmo em nós. Se nós não estivermos atentas, ligadas ao que os céus estão falando a nosso respeito, a gente é facilmente influenciada pelo que a sociedade impõe. Quando as mulheres aceitarem sua incumbência de guardiãs do lar, teremos uma sociedade melhor. Sim, teremos. Famílias se fortalecerão e comunidades serão revitalizadas. Varandas serão varridas e guirlandas serão penduradas nas portas. Talvez crianças voltem a brincar no quintal e vizinhos se conheçam pelo nome. Adolescentes aprenderão em casa a ter domínio próprio e a administrar sua vida. Será que em nosso mundo, dominado pela tecnologia, nem isso é possível? Se você for presente, focar na sua atenção e realinhar seu coração inteiramente para o lar, caberá a você definir limites, promover diálogos e definir horários para as refeições e para dormir. Aqui, gente, tem horário. Horário de a gente comer, horário de dormir, tudo certinho com as crianças. Caberá a você estimular o interesse pelo aprendizado, pela leitura e pelas conversas. Não é tarde demais para reconstruir. O que será necessário para que seu lar se torne um refúgio de paz e um santuário de amor? O que você está disposta a fazer para restaurar a santidade e a dignidade de seu lar, a fim de que o amor de Deus e a paz do Senhor Jesus habitem em seu meio? Não fique angustiada. O livro que você tem em mãos é um mapa criado para guiá-la. Aleluia, Jesus! Uma experiência divertida e esclarecedora. Criei essa experiência para ajudá-la a identificar seus valores, verdadeiros valores, e ao aplicá-los, avaliar como gasta seu tempo. Este exercício a auxiliará na tarefa de ajudar sua agente de modo que cada membro da família vivencie seus valores. Vamos começar. Crie uma agenda de uma semana que relacione todas as atividades de todas as pessoas que moram em sua casa. Agora faça uma lista de seus valores familiares. Elas podem abranger trabalho, lazer, casamento, crescimento espiritual, estudos, exercício físico, entretenimento, educação dos filhos, tempo em família, finanças, etc. Use uma abreviação para representar cada categoria. Por exemplo, T para trabalhos, EST para estudos e assim por diante. Agora marque cada atividade programada na agenda de uma semana com o código correspondente ao valor. Avalie o resultado. Algumas possíveis observações. Tempo demais para lazer e de menos para trabalho. Recreações demais e desenvolvimento espiritual de menos. Trabalho demais e tempo em família de menos. Deu para entender, não é mesmo? Agora, compartilhe os resultados com sua família e converse com os membros apropriados sobre os ajustes que precisam ser feitos em sua agenda semanal. Priorize seus valores e faça as alterações necessárias de modo a fortalecer aquilo que é mais importante para vocês como família. Observação. Quero incentivá-la a expandir esse exercício para um mês. Você terá uma ideia mais exata de quão alinhada sua agenda está com seus valores e terá mais tempo para usá-la na priorização de seus valores. Reúna-se com sua família e incentive mudanças onde forem necessárias. Promovam a dignidade do lar ao trabalharem juntos e assim melhorar seus hábitos. À medida que alinharem a vida diária com os caminhos de Deus, poderão restaurar cada vez mais a dignidade e a santidade de seu lar e experimentar o amor e a paz de Deus. É um alvo que pode
ser alcançado. Isso falou muito comigo, porque eu tenho tentado fazer isso na minha casa. Algumas coisas já estou conseguindo colocar em prática, outras preciso relutar muito para não continuar estagnada. Por exemplo, eu quero muito acordar cedo, gente, eu não tenho conseguido porque eu tenho dormido muito tarde. Então, quando a gente dorme tarde, hoje mesmo eu vou dormir tarde, e eu quero acordar cedo amanhã, mas para acordar cedo amanhã eu preciso descansar. Se a gente não dorme as horas suficientes, a gente não tem energia, né, para poder dar conta do dia. E eu preciso acordar mais cedo para me preparar para começar o meu dia bem. Isso para mim faz muita diferença, sabe? Ter esse tempo antes de começar com o Senhor, para mim também, para me orientar, sabe? Para o dia. Então eu tenho que lutar mais contra isso, para vencer, sabe? Colocar um limite para a hora de eu dormir, para que eu possa acordar mais cedo. E eu quero, quando acordar, vir buscar a presença de Deus. Eu quero fazer uma caminhada aqui na praça que eu tenho aqui em frente. Eu quero incentivar você, se você não tem praça, no seu quarteirão aí, na sua calçada, sabe? Fazer uma caminhada, ouvindo um louvor já, começa na presença de Deus, falando com o Senhor. Depois tira um tempinho para ler a palavra, para meditar, para estar com o Senhor. E começa o seu dia diferente, sabe? E eu quero depois, quando meus filhos acordarem, já estar com a mesa preparada para o café da manhã. Isso é o meu desejo, mas não é fácil a gente conseguir isso. Mas eu vou conseguir. Eu tenho que insistir até conseguir, perseverar até conseguir. E também eu quero fazer o devocional com eles de manhã, cedo logo, quando eles acordam, sabe? Ter um tempinho para cantar uma musiquinha, um louvor, orar ao Senhor, ler, que agora o meu maiorzinho já está começando a ler um versículo, sabe? E meditar sobre isso, porque foi assim que eu comecei a alicerçar os princípios do reino de Deus no coração do meu filho mais velho, lendo versículos, ajudando ele a memorizar. Ele memoriza facilmente quando a gente pega um versículo, extrai uma pequena mensagem dele e traz para as nossas crianças. Isso é algo que é alicerçado no coraçãozinho deles de uma maneira que você não tem ideia do poder disso, mulher. Meu filho hoje chegou e disse: eu não quero o celular porque já passou o tempo. Se a minha mãe estivesse aqui, ela já tinha me dito para guardar, porque eu alicercei isso no coraçãozinho dele. Foi um princípios do reino, sabe? E foi assim, na simplicidade de pegar um versículo e extrair a mensagem simples daquele versículo, apresentar para ele que existem dois caminhos que ele pode seguir, um caminho que leva para o céu e um caminho que leva para a destruição. E através desses dois caminhos, eu fazia desenhinhos, mandava ele pintar de dois caminhos, colocava uma cruz de um lado mostrando que era Jesus, no outro colocava árvores bonitas, árvores para ele pintar nesse caminho, do outro colocava árvores secas, né? E colocava como se fosse um abismo. E aí eu fui ensinando para ele esses valores através de versículos da palavra de Deus. E isso é muito precioso. Hoje isso é um pouco mais difícil para mim por causa dos meus mais novos, que eles não se concentram. Então é difícil, porque o outro quer ouvir, eu quero falar, eles não ouvem, começam a brigar e aquela coisa, então não é fácil. Mas a gente precisa persistir, que vai ficar mais fácil. E isso são sementes plantadas no coraçãozinho deles, que começam a germinar. Você, mulher, quando coloca uma semente na terra, você coloca ela lá e você, quando coloca, não vê nada acontecendo, não é verdade? A sementinha tá lá, nada tá acontecendo. Até o dia que ela começa a brotar. E você começa a ver aquele primeiro brotinho vindo, que começa a crescer, 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 até virar uma árvore e até produzir frutos. Assim é com os nossos filhos. Existem atitudes nossas, pequenas coisas que fazemos, que naquela hora parece que não está acontecendo nada. Mas é uma pequena semente que foi plantada e ela vai crescer, vai florescer. Eu tenho visto isso com o meu mais velho. Eu sei que isso vai acontecer com os outros filhos também. E eu preciso permanecer apesar dos desafios. Então não é só você, mulher, que enfrenta desafios. Não é fácil a nossa jornada, eu sei. Mas nós temos um amigo ajudador que está aqui o tempo todo para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos ensinar, para nos dar sabedoria, para sabermos agir. Muitas vezes você tem conhecimento, você entende das coisas, mas você não sabe como aplicar essas coisas. Isso é a falta de sabedoria. A sabedoria é você saber aplicar o conhecimento e o entendimento que Deus te dá. E quando você
consegue isso através do Espírito Santo, pedindo a Deus sabedoria, você começa a ter sucesso na execução daquilo que você já conhece e entende. E que o Senhor, essa semana, nos conduza nessa jornada de sermos mulheres guardiãs do nosso lar, edificadoras que guardam o lar. E nessa live eu tenho uma palavra poderosa para compartilhar com você, então não perca essa semana, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que o Senhor te fortaleça durante essa semana, te dando sabedoria e estratégia do alto para conduzir a sua casa com amor e paz, em nome de Jesus.